apóstolos. Se na primeira narrativa ele defende Jesus Cristo, na segunda narrativa ele defende o apóstolo Paulo, que assim como Jesus Cristo foi perseguido e foi humilhado. Mas hoje trabalharemos o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Quem aqui conhece o capítulo 2 de Atos? Capítulo 2, a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Trabalharemos essas questões que são interessantes. O textuário diz o seguinte: e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. A verdade prática diz o seguinte: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. Portanto, temos aí o nascedouro, temos aí onde a igreja nasce. A igreja nasce no Pentecostes. Mas você pode me fazer uma pergunta: Elton, e antes do Pentecostes, já não existia a igreja de Deus? O que vocês acham? A igreja de Deus já existia, Diogo? Boa! Já está querendo jogar de volta, né? Já existia a igreja? Já existia? O que vocês acham? E vocês, a igreja já existia antes do Pentecostes? Como que fica essa questão? Já existia? Os discípulos eram ou não eram a igreja do Senhor? Os convertidos a Cristo durante os seus 3 anos e meio de ministério, eram ou não eram convertidos ao Senhor? Portanto, irmãos, é um fato, a igreja já existia antes do Pentecostes. Contudo, entretanto, todavia, esta igreja ainda não estava revestida de poder. Porque o que acontece em Atos dos Apóstolos capítulo 2 é um revestimento de poder. Alguns dizem que é uma segunda dádiva depois da salvação, dada por parte de Deus aos seus amados filhos. É como se fosse uma segunda salvação, se pudesse colocar assim, um segundo momento da salvação, tão importante quanto a salvação, que é o revestimento de poder, tá bom? Que fique bem claro isso aqui. Atos dos Apóstolos capítulo 2 é o nascedouro da igreja quanto ao revestimento de poder. Colocado isso na mente dos irmãos, podemos ir para a leitura bíblica em classe? Vamos lá? Atos dos Apóstolos capítulo 2, do verso 1 ao verso 14. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo dos céus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, os quais são da Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia. Versículo 10, todo mundo. E Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes. Todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar do quê? Das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que isso quer dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas coisas acontecem aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 2. E eu gostaria de, com os irmãos, observar antes de entrarmos na lição
algumas aplicações práticas para a nossa vida do que está aqui descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A primeira coisa que eu enxergo, olhando Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é que uma promessa dada no Antigo Testamento foi cumprida por Deus. Hoje de manhã falávamos acerca daquele que começou a boa obra, é fiel para terminar. Está aqui uma das promessas dadas por Deus através do profeta Joel. Joel foi um profeta que profetizou no Antigo Testamento, muitos anos antes de Jesus vir, muitos anos antes de se imaginar sobre esse derramamento de poder. E Joel disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam, os vossos velhos teriam sonhos, e visões, e isso se cumpre exatamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então a primeira coisa que eu enxergo quando eu leio Atos 2 é o cumprimento da promessa que Deus havia feito lá por meio do profeta Joel. A segunda coisa que eu vejo é que a igreja em Jerusalém já era uma igreja unida e reunida. Porque se você vê o versículo 1, diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos onde? No mesmo. É uma igreja unida, porque para estar reunido eu preciso ser unido. Não tem como eu ser reunido se eu não for unido. Então era uma igreja unida e reunida. Nós continuamos aqui a analisar que a igreja já era cheia do Espírito Santo, porque desce do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e são vistas sobre eles línguas repartidas como se de fogo, a qual repousa sobre cada um deles. Então já era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Também era uma igreja carismática, porque além do Espírito Santo vir, ele também derrama dons espirituais. Nós costumamos dizer que os dons, eles são para serviço da obra de Deus. Mais importante que os dons, claro, é o fruto do Espírito, como já trabalhamos há algumas aulas passadas. Mas o dom, o carisma, o método pelo qual Deus se utiliza para mostrar o seu poder, também é de suma importância. Por quê? Faça a pergunta por quê? Porque é por meio do dom que Deus manifesta a sua glória. Repare-se não, o dom da língua que ali fora derramado foi para engrandecer e exaltar ao nome do Senhor. E todas as pessoas de outras nações que ali estavam, escutavam das grandezas de Deus no seu próprio vernáculo, no seu próprio idioma, na sua própria língua. Você vê senão a importância de Deus derramar este dom tão precioso que é o dom das línguas, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Então, pastor, eu aprendo que os dons da língua não é para minha edificação. Às vezes eu creio que os dons da língua é somente para minha edificação, como Paulo transmite lá na carta aos Coríntios. Contudo, nesta passagem aqui, nós vemos que os dons das línguas foi para a edificação não só dos crentes em Cristo que ali estavam, mas também para as pessoas que escutariam das grandezas de Deus no seu próprio idioma. Deus não está calado, Deus está falando. Deus não está longe, Deus está perto. E Ele quer que nós escutemos das suas grandezas no nosso próprio idioma. Isso é coisa maravilhosa, irmãos. Deus se revela. Deus não é um Deus obscuros. Deus é um Deus revelatus. Deus não é um Deus que está além. Deus está conosco, ao nosso lado, fazendo todas as coisas por nós todos os dias. Por isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então a igreja também é uma igreja carismática, uma igreja que porta dos dons espirituais. Além disso, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, vemos que também a igreja é transcultural. Como assim? A igreja não vem apenas para ficar nas quatro paredes. A igreja está pronta para expandir, para ir além das fronteiras, para que o evangelho seja pregado também a outras pessoas. Uma igreja, e isso aí eu aprendi muito com o pastor Hélio, uma igreja que fica somente entre quatro paredes, ela não cresce, ela não evolui, ela não caminha, ela não prospera. Mas uma igreja que vai atrás, ela cresce, ela evolui, ela prospera, ela caminha. Por quê? Porque nós fomos chamados para ir, não esperar as pessoas virem, mas primeiro ir. Então é uma igreja transcultural, a igreja de Atos capítulo 2.
A igreja de Atos capítulo 2 também é uma igreja biblificada. Por quê? Porque Pedro começa a pregar. Oh, meus irmãos, que coisa gloriosa. Pedro começa a pregar. Sem a pregação do evangelho, sem a pregação da palavra de Deus, não funciona. Pastor, vieram os dons, as pessoas escutaram no seu próprio vernáculo, na sua própria língua, as grandezas de Deus, mas ainda não tinha conversão. Quando que a conversão aconteceu? Depois que Pedro pregou o evangelho. Repare só, dom sem pregação não funciona, não converte, não anda, mas dom com pregação do evangelho, o nome do Senhor é glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Então também é uma igreja biblificada, porque Pedro começa a trazer do Antigo Testamento aquilo que Deus haveria de prometer e prega Jesus Cristo, nosso Senhor, àquelas pessoas, e ali elas se convertem ao nosso Deus. Também é uma igreja cristocêntrica. Em que sentido? O que é pregado por Pedro não é história da carochinha, não é uma história de fantasia. O que é pregado por Pedro é Jesus Cristo Nazareno, aquele que foi morto, mas ressuscitou para a glória de Deus, assentou-se à destra da majestade e intercede por cada um de nós, da onde também voltará para julgar os vivos e os mortos e levar a sua igreja para morar com ele eternamente nos céus. Então é uma igreja cristocêntrica, a igreja de Atos dos Apóstolos capítulo 2. Além disso, pastor, é uma igreja evangelizadora e uma igreja discipuladora. Irmãos, se todos nós tivéssemos as credenciais da igreja de Atos dos Apóstolos capítulo 2, da igreja primitiva, todas as nossas congregações estariam lotadas de pessoas. Ó, pastor, essas credenciais, cheias do Espírito Santo, carismáticos, transculturais, biblificados, cristocêntricos. Ele é tipo aquele crente que nunca vai para UTI, que nunca vai, irmãos, passar por uma situação de UTI. Ele pode até adoecer, porque é natural que ele passe por alguns momentos de autoestima, mas ele não vai para UTI. Aí você já viu que tem crente que não sai da UTI? Não sai da UTI. Exatamente. Irmãos, quando o pastor fala dessas falas aqui, ele está falando do campo espiritual. Tem crente que vive espiritualmente morto, doente. Por quê? Porque não enxerga as credenciais que uma igreja bíblica tem que ter. A gente, irmão, jamais teríamos necessidade de estar passando por situações como essa, desagradáveis, de estar, sei lá, quase morrendo espiritualmente. Igrejas que estão morrendo espiritualmente porque não carregam essas credenciais da igreja primitiva, da igreja de Atos 2. Presbítero Manuel. O Pedro estava revestido do poder de Deus. Pregava com autoridade o Pedro. Uhum. Boa. Então, irmãos, como o nosso presbítero Manuel está falando, o revestimento de poder serve exatamente para isso, para nós pregarmos com autoridade, tá bom? Com autoridade, temos que pregar com autoridade, afinal de contas, nós estamos transmitindo não uma história não real, estamos transmitindo uma história de fato que realmente aconteceu. Então tem que haver no nosso coração essa convicção de que aquilo que eu estou falando realmente é real. Bem colocada essa introdução aqui, irmãos? Vamos lá agora. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou seu Espírito sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, irmãos, marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado lá em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois
já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito foi dar poder à igreja e testemunhar acerca de Cristo ao mundo e levar a verdadeira adoração. Isso é o que veremos nessa lição. Então, o que prova que Atos dos Apóstolos é real é a ressurreição do nosso Salvador. Quem foi que prometeu que derramaria do Espírito Santo? Jesus, não foi isso? Ele disse: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, para que possa estar com vocês todos os dias. O Paracletos, o ajudador, aquele que está ao lado, aquele que auxilia. Nós já trabalhamos aqui pneumatologia algumas aulas atrás e falamos acerca da pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo serve como uma ribalta, como um luzeiro. E repare só, não temos luzes boas aqui, o ambiente não está iluminado, eu só consigo enxergá-los, principalmente se for à noite, porque o ambiente está iluminado. Este é o papel do Espírito Santo. Ele vem como uma luz da ribalta, para iluminar quem? Jesus. E quando nós olhamos para o Cristo, que o Espírito Santo ilumina, nós somos salvos. Então, Jesus falou: o Espírito que testificará de mim, ele vos fará lembrar das minhas palavras. O Espírito Santo tem esta projeção, a projeção de um luzeiro que ilumina, que mostra o caminho a ser seguido. E sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos enxergar Jesus. Nós não veremos a salvação vinda do Cristo. Pastor, por que tem muitas pessoas que se embananam quanto às suas religiões e pendem para os lados religiosos e não enxergam Jesus? Porque falta-lhes o Espírito. É o que guia, é o que leva. E interessante é que o Espírito Santo não está fora, o Espírito Santo está dentro. O Espírito Santo não habita da além, o Espírito Santo habita dentro de cada um dos crentes. E todo crente tem o Espírito Santo. Que fique bem colocado isso aqui. Todo crente tem o Espírito Santo. Para tudo que ele quer nos ensinar, tudo que ele quer nos levar a ser guiado. O crente, quando não tem o Espírito Santo, ele confronta a palavra. Ele vai contra a palavra de Deus. Sempre. É aonde muitos são levados pelo critério de religiosidade. Muito bom. E, lamentavelmente, nós temos nos nossos dias também, irmão. São pessoas religiosas, mas não crentes. Mas não são crentes. Não são crentes. Transformados pelo poder da palavra de Deus, que só o Espírito Santo é capaz de transformar a vida dessa pessoa através da palavra. Isso é interessante. Interessante. A A religiosidade sem o verdadeiro cristianismo não serve para nada. Você ser religioso sem você ter Cristo Jesus no coração é balela, é superficial, paupérrimo, passageiro, é pó. Mas a verdadeira religião consiste Em ter Jesus no coração e obedecer os seus mandamentos. Aqui, a natureza do Pentecoste bíblico. Vamos falar acerca dessa questão. Antes, eu gostaria de falar o que é Pentecostes. Nós temos alguns problemas quanto a essa palavra, tá bom? O que é Pentecoste? Pentecoste é isso? Não. Vamos entender a essência da palavra? Pentecostes era a segunda grande festa sagrada do povo judeu. Era aquele momento ímpar. A primeira grande festa era a Páscoa. A Páscoa é a saída do povo do Egito, da terra da escravidão, para a terra que manava leite e mel, para a terra prometida. Então Deus estabelece a primeira Páscoa ainda na terra do Egito, dizendo que deveriam matar um cordeiro, né, sem mácula, sem mancha, pegar o sangue desse cordeiro, passar nos umbrais das portas, para que assim o anjo da morte, quando viesse, não matasse os filhos dos hebreus, mas os filhos dos egípcios morreriam. Ali foi instituído a primeira Páscoa. A primeira Páscoa ela aponta, como todas as outras, para o sacrifício que viria depois, um sacrifício melhor e perfeito, que foi o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. 50 dias depois deste evento, 50 dias depois da Páscoa, por isso aí vem a palavra Pentecostes, porque a palavra Pentecoi, no grego, significa 50 ou 50º dia, ocorre a festa das primícias, a colheita do povo judeu.
50 dias depois da Páscoa, o povo judeu fazia das suas colheitas. Irmãos, também é marcado nesse dia a entrega dos 10 mandamentos de Deus para Moisés no Monte Sinai. Então, além da colheita, também Deus entregara a Moisés os 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Tudo isso aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Ficou bem colocado? Por que é Pentecoste? É por causa disso? Não, é porque acontece 50 dias depois da Páscoa. A palavra penta significa 5. O Brasil é quantas vezes campeão do mundo no futebol? 5, por isso que é pentacampeão do mundo. Ficou bem claro isso aqui? Bem colocado? Então, Pentecostes é essa festa que acontecia do povo judeu 50 dias depois da Páscoa. Coube... Oi, pastor. O Pentecoste no meio do cristianismo? Pode falar, pastor, pode falar. Aqui é aula, é bom por causa disso. Diga lá, pastor, diga lá. Atos dos Apóstolos. Boa, boa. É todos os dias. Glória a Deus. Bem colocado, pastor. Muito bem colocado. Não, muito bem colocado, é isso mesmo. A festa do povo cristão são todos os dias. Todos os dias. Irmãos, o pentecostalismo, entenda bem, ele não começou em 1910, tá bom? Com a vinda dos nossos irmãos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre, lá dos Estados Unidos para cá para o Brasil, para implantarem aqui as Assembleias de Deus. Não começou nessa data, em 1910. O Pentecostes começou no Antigo Testamento. Meus irmãos, se vocês foram analisar, a festa começa no Antigo Testamento. E antes disso, pastor, Deus sempre foi representado pelo fogo. Vocês reparam quando Deus desce para falar com Moisés e com a congregação de Israel, Deus aparece para eles no fogo. Quando Deus se apresenta a Salomão na construção do templo e na inauguração do templo, Deus desce no templo como fogo. Quando Deus está usando a vida do profeta Elias, Deus utiliza-se da vida do profeta Elias com fogo. Toda vez que Deus aparece no meio do fogo. Lá em Daniel capítulo 3, Deus passeia com os 3 homens dentro da fornalha no meio do fogo. Deus é representado pelo fogo. Nesse sentido, todo crente cheio de Deus, ele queima do fogo do Espírito no coração. Bem colocado? Então eu digo sempre, o pentecostalismo moderno começou em 1910. Mas o Pentecostes bíblico, ele vem desde a Antiga Aliança, desde o Velho Testamento. Bem colocado essa passagem aqui? Então vamos lá. A natureza do Pentecostes. Uma vez entendido o que é Pentecostes, vamos falar agora acerca da natureza. Primeiro, a natureza do Pentecostes é uma natureza divina. Vamos estabelecer essas coisas aqui? Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa que eles estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamados então de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de uma maneira visível e de uma maneira audível. Que fique bem claro aqui, irmãos, Deus não se revela no oculto. Deus se revela se revelando de maneira visível e de maneira audível. Como assim? Eu vejo e eu ouço. Viram sobre eles línguas como de fogo e ouviram como um vento veemente e impetuoso. Assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião, houve trovões, relâmpagos e um som forte. E o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Moisés depois se lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz,
para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras no meio do fogo. Então Deus está fazendo de novo, pastor. Na antiga aliança Deus fez com Moisés e os nossos irmãos hebreus, lá no Monte Sinai, lá no deserto do Sinai. Agora Deus está fazendo de novo, só que dessa vez com a igreja, com os revestidos. E não apenas de uma forma simbólica, mas verdadeiramente derramando fogo sobre eles, representado pelo Espírito Santo. Agora a pergunta que fica, o que é teofania? O que é teofania? Teofania, ela deriva de duas palavras. A primeira palavra teo, que significa Deus, e a segunda palavra phanis, que significa aparição. Então teofania literalmente é a aparição de Deus. Bem colocado? Elton, existe teofanias no Antigo Testamento? Inúmeras. Vocês podem me falar uma? Alguém? Jacó lutou com quem? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor ali é com letra maiúscula. Jacó lutou com o próprio Deus. É uma teofania. Olha outra teofania interessante. Diz que Abraão estava ao meio-dia na porta da sua tenda. E de repente lhe aparecem 3 homens, 3 varões. Ali a teofania da Trindade aparecendo a Abraão ao meio-dia. E eles comem e bebem com Abraão. Coisa linda, né? Teofania de Deus. A Bíblia diz que Gideão, né? Gideão também viu o próprio Deus. Agora você faz um questionamento. A Bíblia diz que quem vê Deus, morre. Ninguém pode ver a Deus. Deus nunca foi visto por ninguém. Como que fica essa questão? Quem Abraão viu? Quem Moisés viu? Quem Jacó viu? Mas quem é representativo? Ele representou com fogo. Sim, mas e os homens? A segunda Trindade. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Quem eles viram? Eu tenho certeza. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Esta é a representação de Deus. Ninguém pode ver o Pai se não for pelo Filho. Ele falou, ninguém vem ao Pai. Ele não falou, ninguém vai. Ele falou, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu e o Pai somos um. Irmãos, não são 3 deuses. É um Deus manifesto em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O visto, o enxergado, sempre é o Filho. Porque o Pai é Espírito e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Bem colocado isso aqui? Então, nós temos a representatividade de Deus na forma teofânica, sempre na pessoa de Jesus. Quem era a rocha lá em Meribá? Vamos, meus irmãos, quem era a rocha em Meribá? Sem medo, Jesus. Quem foi a coluna de fogo que guiou o povo no deserto? Quem foi a nuvem de dia que guiou o povo no deserto? Quem foi a água que saiu da rocha? Jesus. Em todos esses aspectos, a teofania é representado pela segunda pessoa da Trindade, a saber, Jesus, o nosso Senhor. Bem colocado? Quem está aqui conosco? Jesus. Jesus. O Espírito Santo está em nós, dentro de nós. Mas Jesus está conosco. Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bem colocado? Vamos para o próximo. Pulou teofania aí. Sobre som, sobre línguas repartidas como de fogo, eles viram e eles ouviram. Vamos passar aqui para o tópico de número 2. Um evento paralelo no Sinai. Aqui eu já li, né? Vocês me ajudam aí. Um evento paralelo no Sinai, assim. Assim como o Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes da história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita nas tábuas da pedra, mas no Pentecostes, a lei foi escrita dentro dos corações. Oh, coisa gloriosa. Jesus falou, né? Eu escreverei as minhas leis dentro dos vossos corações. Enquanto a lei estava escrita na pedra, o povo disse, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou agir. Cumpriram? Não. Agiram? Fizeram? Não. Mas por quê? Faltou vontade? Não. Faltou-lhes poder.
Irmãos, faltou Pentecostes. Sem Pentecostes, sem poder, você não vai conseguir cumprir as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Deus, a vontade de Deus, mas com poder. Pentecostal, você vai conseguir cumprir as leis e os mandamentos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é lindo, pastor. Tudo faremos, Moisés, porque o Senhor ordenou. Daqui a pouco estava adorando bezerro de ouro. Misericórdia. Daqui a pouco estava murmurando porque não tinha água. Daqui a pouco estava dizendo era melhor comer pepino e cebola lá no Egito. Olha só que povo terrível. Que povo terrível. Não cumpriram porque não faltou vontade, faltou-lhes poder. Irmãos, sem poder, vocês não vão para canto nenhum. Pode ter até vontade, mas se não tiver poder, não vão vencer o diabo, não vão vencer o mundo, não vão vencer a carne, não vão vencer o pecado. Mas com o poder de Deus, venceremos o mundo, venceremos o diabo, venceremos a carne, venceremos o pecado, porque Deus não está fora, Deus está dentro de nós. Poder. Poder. Sim, pastor. As pessoas eles têm o hábito de orar a Deus e falar, Deus, me enche de Deus. Senhor, me enche do teu Deus. Não tem como você encher ninguém do Espírito Santo. O Espírito Santo ele atua uma única vez. Você tem Deus dentro de você, não precisa você buscar algo além do que ele já é. Então as pessoas precisam querer pedir de Deus o que? Sabedoria. Aí sim você pode falar, Deus, eu peço a ti mais sabedoria. Eu peço ambiente de sabedoria, para que essas palavras façam toda a diferença na compreensão do que de fato é o cristianismo. Quando a gente compreendemos o que é Pentecostes na vida do cristão, aí pedimos a Deus do seu Espírito sobre as nossas vidas, por exemplo, como muitos já pediram ou pedem, quem não é batizado. E o crente que recebe, meu irmão, ele é totalmente modificado. É outra, não tem como você voltar atrás de algo, meu irmão, se você agora é levado a mais profunda. Na verdade, pastor, é uma água salutar, né? É uma água que uma vez que você prova, irmãos, esquece, acabou. Se você realmente provou do dom espiritual, irmãos, esquece, você é outra pessoa. Se você não mudou, você ainda não provou desta água salutar. Você ainda precisa ver se você verdadeiramente provou desta água salutar. Presbítero. O Espírito Santo não dá trabalho para a igreja, isso é um fato. Fique com isso no coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não dá trabalho para a igreja, viu? Você está dando trabalho para a igreja, vê se você está cheio do Espírito Santo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. É que, é um pouco complexo. Uma vez que você já é revestido de poder, você já não é batizado com o Espírito Santo? O que você vai pedir além disso? Na verdade, são orações, irmãos, que nós fazemos, muitas vezes, claro, elas são sinceras, são orações sinceras, tá bom? Não estou dizendo que não, são orações sinceras, são orações que vêm do coração. Senhor, me encha, Senhor, me revista de poder, Senhor, me revista da tua autoridade. Isso aí são orações sinceras e eu abraço isso com veemência. Contudo, irmãos, uma vez que você já foi revestido do poder espiritual, se o Espírito Santo já habita dentro de você, você já está cheio. Basta você exercer aquilo que você já tem. Stephanie, qual que foi aquela frase que você colocou ontem no seu status, que eu gostei muito? Parece que Deus não vai te colocar em lugares, como que é? Leia aí para mim, por favor, eu acho que estava ontem no seu status. Uma frase muito bonita, irmãos, uma frase, você viu? Uma frase verídica, uma frase autêntica. Leia aqui, por favor, vem aqui no microfone. Vem cá, pode ler aqui, leia. Procure aí. Não, tá no status, tá no seu status aí. Essa frase aqui impactou meu coração ontem, porque isso é um fato. Olha que coisa gloriosa, olha o que diz aqui, ó. Se você não tivesse capacidade, olha que coisa interessante, Deus não te daria a oportunidade. Olha aqui isso. Seus medos você já conhece. Experimente sua coragem. Olha que coisa linda. Se você não tivesse capacidade, Deus não te daria a oportunidade. Se você tem a oportunidade, é porque a capacidade já está dentro de
Você. E qual que é a capacidade que habita dentro de você? O Espírito Santo. Falta-lhes coragem. Bem colocado isso aqui? Então, volto a afirmar. Eu entendo e eu compreendo, tá bom, irmãos? Eu acho que é justo, tá bom? O irmão que pede, que clama, que implora, claro que não, longe disso, não peca. Contudo, já habita em você aquele que tem todo o poder, aquele que dele emana toda a autoridade. Bem colocado? Fechamos essa parte. Vamos falar agora sobre centrada em Cristo e nos tempos finais. Por que aconteceu o Pentecoste? Porque ele é centrado em Cristo e nos tempos finais. Sem a cruz de Cristo, irmãos, o Pentecostes perderia todo o seu verdadeiro significado. Pois não há, irmãos, de maneira alguma, cristologia sem o Pentecostes. Não há, irmãos. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo prova diretamente que isso está relacionado à morte, à ressurreição e à ascensão de Cristo. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo no seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois o Pentecostes sem cruz não é um verdadeiro Pentecostes. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi cumprido pelo profeta Joel, foi o cumprimento da promessa que anunciava para o Deus que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Então, sem a cruz de Cristo é impossível haver Pentecostes. O Pentecostes aponta para Jesus. E além de apontar para Jesus, aponta para os tempos do fim. Bem colocado? Então, os tempos do fim e o Pentecostes são coisas semelhantes. Porque está lá escrito em Joel, nos últimos dias. Agora você me pergunta, Elton, como nos últimos dias, se isso aconteceu já faz 2000 anos e ainda nós não estamos vivendo os últimos dias? Como que vocês respondem essa pergunta para mim? Dê, me ajuda, Dê. Como que vocês respondem essa pergunta para mim? São os últimos dias mesmo? O povo lá, em Atos 2, já imaginava que eram os últimos dias. Eles viviam como se fossem os últimos dias. Ou não? Eles davam a sua vida por Jesus. Mas já se passaram 2000 anos e até agora? Nada. Como que eu posso resolver essa questão? Francisco? Sim. Quando partir? Chegou para mim, chegou para outro. Muito bom. Eu creio assim. É uma colocação legal, né? Eu creio dessa forma. Mas eu faço outra pergunta. O encontro que nós teremos com Jesus se dá na morte ou se dá na ressurreição? Na ressurreição. A morte não é o caminho para ir para Deus. O caminho para ir para Deus é a Ressurreição do corpo. Bem colocado? A ressurreição é o caminho para ir para Deus, porque diz que os vivos, ou os mortos, ou os vivos, não precederão os que dormem. Os vivos não precederão os que dormem. O que isso significa? Os vivos não irão primeiro, antes daqueles que estão mortos, porque Jesus vai ressuscitar os mortos e juntos subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Então o caminho para ir para Deus não é a morte. O caminho para ir para Deus é a ressurreição do corpo. Bem claro isso aqui, irmãos? Bem colocado? Então, a pergunta que eu fiz foi a seguinte: se lá em Atos 2, há 2000 anos atrás, já eram os últimos dias, o que nós estamos vivendo hoje? Os últimos dias. abriu-se. A era dos últimos dias. O derramamento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos abre a era dos últimos dias. Agora, quanto tempo essa era durará? Eu não sei. Só Deus sabe. Sim, porque nós não sabemos quando ele virá. Isso é um fato, irmão. Se nós soubéssemos o dia que o ladrão viria roubar a nossa casa, nós vigiaríamos para que ele não pegasse a nossa casa de surpresa. Isso é um fato ou não é?
Então, portanto, como nós não sabemos o dia que Jesus voltará, precisamos estar atentos e ligados todos os dias da nossa vida, vigilantes. Sim. Atos não é fechado. Continuamos a viver Atos dos Apóstolos. Está trabalhando, muito bem colocado. Outra questão escatológica muito interessante, irmãos, a analisar é o seguinte: Atos dos Apóstolos, como o Diogo mesmo falou, continua sendo redigido por nós. E também tem uma questão que a Bíblia nos responde, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Talvez para mim não são os últimos dias, mas para Deus já é. Não é verdade? Não é assim que funciona? Porque aos nossos olhos aparenta que Jesus está demorando, que Jesus está tardando, que Jesus não vai voltar. Lá em 1 Pedro capítulo 3, Pedro já fala sobre isso. Ele diz mais ou menos o seguinte: quantos dizem como tarda a sua vinda? E por que demora da sua volta? Olha como que ele fala: mas vós não sabeis que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia? Saibam que o Senhor não retarda a sua promessa e nem retarda a sua volta. Então quer dizer, irmãos, que para nós aparenta ser uma coisa, mas para Deus é outra. Bem colocado isso aqui? Vamos lá, isso fechado, vamos para o tópico de número 2, o propósito do Pentecostes bíblico. Vamos lá, provar a verdadeira adoração. As manifestações externas, como um som de um vento e um fogo ocorridos em Pentecostes, prendem a nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz inteiramente na vida de um crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar eles das grandezas de Deus. Logo, o Pentecostes que não adora, ele não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificaram a Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito Santo dá bem as graças. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Isso é louvável ou não é? O verdadeiro pentecostalismo promove a glória de Deus. O verdadeiro pentecostalismo não está para que eu seja visto. Já viu, pastor, aquele pentecostal mesmo? Só que ele faz para aparecer. Ele faz para ser visto. Ele faz para ser lembrado. Ele acha que as pessoas estão ali para ver o seu bom louvor, a sua boa pregação, a sua boa oratória, a sua boa palavra. Quando na verdade o verdadeiro pentecostal não tem que ser ele o alvo. O alvo sempre é Jesus. Então o verdadeiro pentecostalismo, ele mostra-nos que Cristo deve ser glorificado. O verdadeiro pentecostalismo aponta para Deus. E aí vem o significado de adoração. O que é adoração? Adoração é a expressão do relacionamento devido do reverente, que é a criatura, para com o reverenciado, que é Deus. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste fez com que todos glorificassem a Deus. Vemos falar das suas grandezas. Por isso, Aline, quando nós nos reunimos neste lugar, uma igreja pentecostal, porque a Assembleia de Deus ainda é uma igreja pentecostal, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que ainda mana dos dons espirituais e almeja por isso. Quando nós nos reunimos no Pentecostes, o nosso único intuito é adorar a Deus. É o nosso único intuito. Pastor, eu só vim aqui essa manhã porque eu vim adorar a Deus. Antes de vir lecionar, antes de vir dar aula, eu vim adorar a Deus. Pastor, antes de vir pregar numa sexta-feira num culto de ensino, vim dirigir um culto num domingo, vim trazer um sermão num domingo, ele veio primeiro adorar a Deus. Porque este é a primeira função de um verdadeiro crente e de um verdadeiro crente pentecostal. Bem colocado? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Vamos lá. Vamos para o próximo aqui. O pentecostal, ou o Pentecostes, tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes da chegada do grande e glorioso dia do Senhor. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma vida
escapista, ou seja, deseja fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver com Cristo no mundo até a volta do Senhor. Que fique bem colocado isso aqui, irmãos. Eu não acho prudente, tá bom? Crente se isolar. Em que sentido? Quem já ouviu falar de mosteiros aqui? Monastérios. Os monastérios foram criados exatamente por bispos que acreditavam que quanto mais próximo eles estivessem do sistema mundano e das pessoas, menos espirituais eles seriam. Então eles se isolavam. Muitos monastérios são em cavernas, outros nos desertos, outros nas montanhas, longe da civilização e longe das pessoas. Mas é isso que a Bíblia ensina? Não. Jesus falou, não os tire do mundo. Não foi isso a oração sacerdotal? Não foi isso? Mas guarda-os no mundo. Irmãos, guardar no mundo não é tirar você do mundo. Você está no mundo como luz, para iluminar este mundo caído. Portanto, não se isole. Não fique assim meio que escondido, porque o que Deus tem com você é para com as multidões, é para com o povo. Quer um mais santo que Jesus? Quem foi mais santo que Jesus? Ninguém. E Jesus estava onde? No meio do povo, no meio da multidão. Comia com os publicanos e pecadores. Se sentava à mesa com as prostitutas. Jesus, o santo, o eterno, o perfeito, o imutável, o infalível, no meio do povo. E aí tem um santarrão que estufa o peito e diz: eu não posso misturar-me com essa gentalha. Já viu o crente Kiko? Não se junte com esta gentalha. Tem o crente Kiko, infelizmente.